Boa tarde a todos, a todas e a todes. Em nome do Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagens da Universidade de Brasília, gostaria de cumprimentar todos os colegas aqui presentes que estão participando ativamente e colaborativamente do primeiro colóquio de Educação Internacional para o Sul Global. Gostaria de, em nome do nosso grupo, estender cordiais boas-vindas a todos aqui que estão participando desse evento, os congressistas, as centenas de congressistas que estão presentes, e agora centenas e centenas de colegas e pesquisadores da área da linguística aplicada que irão assistir ao vivo à conferência de encerramento desse evento. Em nome do nosso grupo, gostaria de cumprimentar todos os presentes e cumprimentar nosso ilustre convidado, professor doutor Kanaviri Rajagopala. Eu gostaria de apresentar o professor Kanaviri Rajagopala. É um imenso prazer recebê-lo, professor Kanaviri Rajagopala, de forma remota, na Universidade de Brasília. O professor Kanaviri Rajagopala é nosso amigo, nosso parceiro, é nosso inspirador. Ele é professor titular, aposentado colaborador na área de línguas naturais e pragmáticas na Unicamp. É bolsista de produtividade 1A no CNPq. Nós somos parceiros, né, professor Raja, em 2 programas de pós-graduação, atuamos juntos na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, somos colegas e amigos na Universidade Federal de Tocantins. O professor Kanaviri Rajagopala, ele nasceu na Índia, só que agora ele é brasileiro, né? Então ele tem dupla cidadania, ele é indiano e ele é brasileiro. Ele fez o seu BA em literatura inglesa pela Universidade de Kerala, o seu MA em literaturas inglesas pela Universidade de Delhi, e fez também a MA em linguística pela Universidade de Delhi. O seu doutorado foi na área de linguística aplicada na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Além disso, fez doutorado em linguística aplicada na PUC São Paulo, e é pós-doutor justamente em filosofia da linguagem na Universidade da Califórnia, em Berkeley. O professor Kanaviri Rajagopala, ele já publicou 6 livros. O primeiro livro, chamado Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar, por uma Linguística Aplicada Crítica, pela Parábola Editorial, em 2003, A Linguística que nos faz falhar, em parceria com a Parábola, 2004, Políticas em Linguagem, Perspectivas Identitárias, em parceria com a editora Mackenzie, 2005, e organizou também o Applied Linguistics in Latin America, pela John Benjamin, pela Ayla. Escreveu o livro Nova Pragmática, Faces e Feições de um Fazer, pela Parábola, em 2010, e o Mapa da Crítica nos Estudos da Linguagem e do Discurso, pela editora Ponzi, em 2016, além do livro clássico pela Parábola, que ele fez com Yves de Lacoste, chamado A Geopolítica do Inglês. E aí, né, professor Kanaviri Rajagopala, em breve, nós vamos ter uma produção conjunta, eu e o professor Raja, voltadas para a questão de políticas linguísticas no Brasil. O professor Kanaviri Rajagopala, ele tem mais de 650 artigos, textos, publicados em periódicos qualificados da área. Ele também trabalha como editor da revista Delta. Em 2015, foi nomeado como um dos editores da revista Word, em Nova York. Em dezembro de 2006, ele recebeu o prêmio de reconhecimento acadêmico Zeferino Vaz. Eu acredito que o professor Kanaviri Rajagopala dispensa qualquer apresentação. Até nós brincamos, né, professor Kanaviri Rajagopala, quando nós conhecemos o estudioso Kanaviri Rajagopala, quando a gente já começa a interagir com esse estudioso, a gente começa a chamar ele de Raja, e quando a gente já está no ápice da sua produção que nos inspira, nós chamamos ele de Kana, né? Então, é com imenso prazer, professor Kanaviri Rajagopala, que nós vamos ter o privilégio de ouvi-lo nessa conferência internacional. Certamente o seu fazer acadêmico-científico nos inspira como pesquisadores. Estamos certos de que a sua vinda virtual para essa universidade, a Universidade de Brasília, e para a comunidade de linguistas aplicados do Brasil, certamente vai ser uma tarde maravilhosa. Seja muito bem-vindo, Kanaviri Rajagopala, receba o nosso abraço, e certamente estamos convictos de que sua vinda irá contribuir para o nosso crescimento e a nossa transformação social. Muito obrigado. Todo seu, nós estamos à sua disposição para aprender contigo. Bom, agradeço a todo mundo que está me ouvindo aqui. Deve ser coisa difícil, depois de 2 dias intensos de trabalho, e terceiro dia, afinal, precisa ter muita garra, muita farra para aguentar
uma jornada assim intensa e proveitosa. E agradeço a presença de todos vocês. O tema que eu escolhi é sobre as epistemologias neocoloniais que ainda permanecem entre nós. Eu acho que um fator que impede progresso em nosso trabalho academia, muitas vezes. Então, veja bem, na minha fala, eu vou, claro, eu por quase 50 anos de trabalhar com a linguagem em várias capacidades, quer como professor de literatura, quer como linguista, em qualquer outra capacidade, meu enfoque vai ser claramente a questão de linguagem e o papel central que a linguagem exerce na questão epistemológica. É uma questão que não é muito evidente para todos os estudiosos que trabalham com essas questões, mas para mim tudo passa necessariamente, inevitavelmente, pela questão de linguagem. Então, o famoso John Joseph, aquele autor, professor da Universidade de Edimburgo, que é um grande conhecido, trabalhou muito com as políticas linguísticas, tem um clássico livro dele sobre política linguística que vendeu horrores, né? É um livro excelente, que eu recomendo para qualquer um, já é um clássico. Ele falava que a questão de linguagem, né, language is political from top to bottom, que certa vez eu traduzi como de cabo a rabo, né? Cabo a rabo, linguagem é permeada pela questão de política. Eu concordo em número, gênero, eu vou um passo adiante. Não é só a linguagem que está permeada pela política, o próprio ato de pensar sobre linguagem e política. Eu vou um passo adiante a ele. Eu acho que John Joseph tem toda a razão a apontar a política como questão central da linguagem, mas eu acho que precisa passar mais um passo, o nosso próprio pensar sobre a linguagem. Isso inclui até linguística, que tem orgulho de dizer que nós somos cientistas, todo aquele argumento a favor da ciência e tudo, mas não passa pela questão, e isso sim passa pela questão da política. E você pode, dessa vez, perguntar, todo mundo entende política de N maneiras diferentes, né? Então, a pergunta a fazer é, o que você entende com política? Bom, eu vou resumir rapidamente. A questão política começa e termina com uma questão de escolha. Toda vez que você, como intelectual ou como pesquisador, é obrigado a fazer uma escolha. Escolha passa pelo gosto, pelas preferências emocionais, ideológicas, sei lá qual for. Mas quando você tem que escolher, você está fazendo um gesto político. Isso coloca a política em direto confronto com a ciência, na acepção de alguns. Porque na ciência não há escolha. Ou seja, entre verdade e falsidade, você tem que ser um idiota e dizer que eu fico com falsidade. Não. Ninguém, sem consciência, vai optar pela falsidade. Todo mundo quer optar pela... Não é opção. Ou seja, na ciência, quase não há opção. Não há opção entre alternativas. É quase teleguiado pela necessidade absoluta de verdade. Já a política, não. A política, você sempre tem que avaliar as questões. E a política trabalha com valores. A ciência com fatos e verdade. Entendeu? Então, isso é uma questão fundamental. Isso não é eu que inventei, isso, desde há muito tempo, os filósofos vêm debatendo essa questão entre fato e valor. Como é que fato e valor, eles se misturam e não? Bom, eu espero poder elaborar essa questão ao longo da minha fala. Então, lembra-se, para mim, toda vez que eu estou levantando a questão política, eu estou colocando a questão de escolha. Eu estou fazendo uma escolha, consciente ou não, muitas vezes inconsciente, daí a papel da ideologia. A ideologia nos leva a fazer escolhas sem muitas vezes saber que nós estamos fazendo escolha. A ideologia cega a gente nesse sentido. Então, veja bem, no fundo do fundo, isso é uma questão metafísica. Metafísica no sentido, desde o tempo medieval. Passa para o segundo slide, por favor.
Metafísica, no sentido medieval clássico, metafísica é composto de dois elementos, epistemologia e a ontologia. Né? A ontologia, a somatória, que seria o lugar de atuação da metafísica. E no sentido medieval clássico, até hoje permanece essa visão. Agora, epistemologia diz respeito à questão, todo mundo sabe disso, mas não custa repetir para quem tiver alguém que está com um pouquinho de dúvida sobre essas terminologias. Epistemologia diz respeito à ontologia, antes de mais nada, diz respeito à questão de o que há no mundo, o que há, o que existe, é ontologia. Questão ôntica diz respeito à questão de existência, o que há. Epistemologia, como é que eu posso saber o que há? Tá certo? Epistemologia é lidar com a questão de saber o que há, e ontologia com haver mesmo, tá? Há mesmo. Ou seja, e aí, por favor, passa para outro slide, ou passa para outro slide. O realismo platônico, também chamado, curiosamente, idealismo platônico, prevê a primazia da ontologia. Ou seja, Platão, o realismo platônico nada mais é do que a ideia de que sempre a ontologia tem supremacia em relação à epistemologia. Nada do que a gente venha descobrir pode ultrapassar o que há. O que há é inatingível pela o que nós podemos saber a respeito disso. Isso é realismo ontológico. Tá certo? Eu estou falando isso para me preparar para o meu argumento maior. Isso é realismo platônico. Quando na linguística muita gente abraça essa teoria platônica de realismo de bom grado. Mas, claro, Platão tem que mandar na linguística. Olha, eu sinceramente eu falo, eu estou trabalhando com linguística por mais de 40 anos. Eu sempre, desde quando comecei a estudar linguística, desde que comecei com Saussure, eu estava muito incomodado com essa questão de ontologia sobre linguagem. A gente sabe o que é linguagem. Eles dizem, olha, eu acabei descobrindo o que é linguagem depois de cursar algumas disciplinas de linguística. Eu não tinha... Ou seja, pensa comigo. Linguagem, diferentemente de uma substância que a química estuda, a física estuda, tá certo? São objetos concretos, sim. Ou quando o astrônomo estuda céu, você sabe que tem um planeta aí, uma estrela aí, você vê estrela concreta, concretude. A língua não é um objeto concreto. Língua não cai do céu como maná do céu. Não caiu do céu. Linguagem e língua são objetos que a gente cria falando sobre isso. Ou seja, falar da ontologia da linguagem é uma coisa, mas ainda mais, como Platão quer que a gente acredite, Platão nunca colocou linguística no meio da conversa, ou seja, os entusiastas que levaram Platão para a linguística, que quer dizer que a língua é um objeto dado, todo mundo sabe disso. Eles estão esquecendo que a língua, tal qual, não existe anterior à reflexão sobre a língua. Tá certo? Bom, isso também, eu não estou descobrindo América por telefone, não. Isso também existe. Existe o famoso biólogo chileno, Humberto Maturana. Todo mundo ouviu falar de Humberto Maturana. Languaging, que é uma palavra que não existe em inglês. Language, linguagem. Languaging, ele criou um gerúndio. Essa atividade de postular a linguagem é languaging. Então, Maturana insistiu em sempre dizer que nós somos criaturas que são languaging creatures. A gente inventa a linguagem falando-a. Ou seja, isso parece, da primeira vista, pode dar uma nó na cabeça, né? Mas não é tão estranha.
Veja bem, passa para outro slide, por favor. Passa para outro slide. Outro slide. Quando você está colocando essa oposição entre ciências exatas versus ciências sociais, aí que essa questão começa a saltar aos olhos. Quando você está lidando com ciências exatas, é muito fácil mostrar que eu estou estudando tal coisa. Essa coisa existe muito anterior de eu estudar isso. Sempre existiu. Tá certo? Eu estou estudando o comportamento daquele bicho. O biólogo está estudando isso. O bicho sempre existiu. Agora é que estou começando a estudar. Agora, a mesma coisa você não pode dizer sobre os cientistas que a gente está estudando nas ciências sociais. Por exemplo, notadamente a linguística. Na linguística, a gente cria essa monstrengo chamada linguagem através de discursar sobre isso. Não existe nada anterior à nossa fala. Achar que existe uma língua, sempre existe uma língua, é um exercício de imaginação sem tamanho. Tá certo? Eu penso assim, a gente cria a linguagem falando sobre ele. We create language by talking about it. Tá certo, if you want it. Ou seja, a gente cria essa linguagem falando sobre ele. Você lembra que o Paulo Freire, ao que me consta, o último livro que saiu com o nome dele, assinado por ele, foi resultado de uma entrevista que ele deu pouco antes da morte, se não me engano, nos Estados Unidos, na televisão vivo. É uma discussão com outro educador norte-americano, Miles Houghton, um educador famoso americano. Eles discutiram, ambos respeitavam um outro, eles discutiram, saiu depois como um livro. O livro tem um título que me chamou muita atenção. Em inglês ele chama We Make the Road by Walking. A gente cria a estrada andando, tá certo? A gente cria o caminho caminhando. Né? Não é que caminho sempre existiu. É o ato de caminhar é que criou o caminho. Isso, ou seja, algo parecido com essa atividade é que acontece com linguagem também. A gente fala sobre linguagem. Quanto mais você fala sobre linguagem, aquilo torna uma realidade. E linguagem até parece um objeto concreto. Eu conheço, tá certo? Você fala, você já alguma vez viu a língua portuguesa concreto? Não. A língua portuguesa é resultado de tanta discussão sobre essa língua. O que é língua portuguesa? Normalmente, você não pode dizer, é isso que é língua portuguesa. Não existe. Língua portuguesa, alguém foi colocado contra a parede, me definiu o que é língua portuguesa. Você é obrigado, melhor se pode trazer o Oiapoque, Chuí, tá certo? Essa região fala, não, peraí, Oiapoque, Chuí não são conceitos linguísticos, conceitos geopolíticos, tá certo? Ou seja, você cria essa língua portuguesa, no caso, é língua no sentido individual. Mas mesmo língua no sentido abstrato ou genérico é fruto de nossa criação. Ou seja, da mesma forma que caminhando, você cria o caminho, certo? Você, falando, você cria. Linguajando, como diria o Humberto Maturana, linguajando, ou seja, languaging, linguajando, a gente cria linguagem. É muito interessante essa ideia. Agora, por favor, passa para outro slide. Passa para outro slide. Hello? Não há nenhum consenso sobre o que vem a ser linguagem. Ou seja, isso sempre é o caso da linguística. A linguística sempre teve que batalhar com isso. Ao contrário dos físicos, químicos, que sabem, eu estou estudando tal substância, tal molécula, tal átomo. Sim, todo mundo conhece, tudo bem. Aqui, quando começa a discutir o que é linguagem, o objeto mesmo é sempre visto com diferentes olhares. Tá certo? Passa para outra slide. Isso tem muitas
muitas consequências. Veja bem, o que é linguagem, afinal? Alguns dizem que linguagem é um objeto mental, tá bom? Mental. Outros podem dizer que não é, é social, cultural, tá bom? E agora, quando eu coloco isso, ou linguagem pertence a um indivíduo, ou não é indivíduo, uma coletividade inteira pertence. Essa questão, muita gente diz, não, isso são apenas visadas, diferentes pontos de vista sobre o mesmo objeto. Eu acho que Platão entrando de gaiato de novo. Isso é um argumento platônico, sempre dizia. Platão dizia assim, a verdadeira mesa, ninguém sabe o que é mesa. Mesa depende de como você olha. Se você olha em cima, lá você parece um quadrado. Então, você olha de baixo, o quadrado com 4 pontinhos, pés. Né? Você vê do lado, você vê essa coisa. A verdadeira mesa existe só na mente. Ou seja, essa é uma invenção de um objeto que não existe. O que existe mesmo são essas diferentes abordagens. Cada abordagem cria seu próprio objeto. Tá certo? E não estamos falando da mesma coisa, não. Esse passo a mais, nós estamos falando da mesma coisa, para mim, é um grave erro que a gente ainda acredita que seja assim mesmo, porque tem mil consequências aí. Agora, isso que eu estou dizendo, eu estou preparando esse terreno para mostrar que a política entra em todas as situações, todos esses casos, nós estamos lidando com questões profundamente políticas. Por exemplo, quem está dizendo a linguagem pertence ao indivíduo, está colocando o indivíduo no centro do acontecimento. Tá certo? Eu profiro a minha fala, eu sou o dono da minha fala, o resto me ouça. Linguagem, quando propriedade coletiva, eu estou simplesmente um dos elementos que compõem essa rede, grande rede. Ou seja, a minha existência linguística depende da sociedade. Sem a sociedade, eu não sou nada. Tá certo? Sem a existência da sociedade, sem a minha inserção nessa sociedade, eu não sou nada. Eu não sou falante de coisa nenhuma. Para ser um falante de idioma, eu dependo da minha sociedade. É a sociedade para tal coisa. Agora, dito isso, passa para outro slide, por favor. Padrão. Pensar sobre linguagem sempre esteve... esse pensar sobre linguagem esteve condicionado com fatores históricos. Ou seja, isso também é um grande atrelado. Pensar sobre linguagem sempre esteve atrelado ao momento histórico. Diferentes momentos históricos nos levam a pensar diferentemente. Ou seja, não é olhares diferentes. Diferentes momentos criaram e recriaram línguas diferentemente. Não são olhares diferentes. Por exemplo, é um fato reconhecido que muita gente, o grande Lakoff e Johnson, clássico livro deles, mostraram aquele clássico livro Metaphors We Live By, né? Já tem uns 20, 30 anos esse livro, onde mostravam que nosso pensar é muito guiado pelas grandes metáforas, cuja presença a gente nem muitas vezes reconhece em nosso meio. Então, por exemplo, pensar sobre a linguagem, dependendo do período histórico, teve várias metáforas que reinavam. Por exemplo, o século XIX, né, segunda metade do século XIX, os linguistas históricos registram muito que as escritas de linguistas estavam cheias de metáfora de linguagem como organismo vivo, tá certo? Embora essa ideia de línguas vivas, línguas mortas, línguas moribundas, língua morta, língua viva, né? Essa ideia venha desde Grécia Antiga,
quando chegou o século XIX, isso ganhou uma força inacreditável. Claro, porque o século XIX também foi o século da biologia. Charles Darwin. Segunda metade do século XIX foi reinado pelo Charles Darwin. Então, Darwin começou a cutucar a nossa imaginação. A nossa imaginação começou a trabalhar com a metáfora da biologia. O resultado é que a gente começou a falar de língua mãe, língua filha, latim é língua mãe, português é língua filha, espanhol, italiano, tudo, não, línguas filhas, francês, italiano, tudo línguas filhas. Ou seja, nesse momento, a gente, puxa vida, isso é fantástico. Mas a gente tem que parar um pouquinho mais e tem que rever o que está acontecendo nessa metáfora de linguagem como organismo vivo. No século XIX, também aquela moral dos tempos vitorianos, né? Rainha Vitória, aquele tempo associado com moral Vitória, aquela Rainha Vitória. Nesse momento, a linhagem, nobreza, então são valores muito importantes, tá certo? Então, filha tem que ser filha legítima, tá certo? Mãe, filha. E nesse momento também, curiosamente, foi no século XIX também, meados do século XIX, que começou a surgir essas línguas pidgins e crioulos. Línguas pidgins são fruto de colonização da Europa, né? Europa invadindo vários continentes de Ásia, África, América do Sul, e contato entre raças diferentes. Nesse momento é que começa a surgir as chamadas línguas mistas, tá certo? Línguas mistas. Desde sempre, essas línguas mistas foram vistas com um olhar torto. Ah, não, são línguas pelo muito, porque não tem linhagem perfeita. Ou seja, eram línguas bastardas. Vamos chamar isso. Pidgins sempre foram tratadas como as línguas bastardas. Até hoje, os sobreviventes das línguas bastardas são portunhol, aquela mistura de português com espanhol. O Canadá tem franglês, com francês com inglês. Tem várias misturas de línguas. Essas são desprezadas porque não obedecem o critério de 24 quilates da nobreza. Então, veja bem, essas metáforas, uma vez pega força, guia nossos pensamentos sem que a gente saiba o que está acontecendo. Nosso pensamento é domado pelas metáforas. E essas metáforas não permanecem como tal. Muda tempo, também muda a metáfora. Início do século XX, começou a invadir a metáfora da química. Impressionante. Sobretudo semântica, isso era muito evidente quando química e logo depois física também entrou, física nuclear e tudo mais. Então, você começa a pensar na sentido semântico, de uma palavra, significado de uma palavra como uma molécula, composta de vários átomos. Sentido atômico versus molecular. Tudo isso, uma vez, o que estou chamando a atenção é que uma vez essa metáfora fica pé, sai de baixo, porque ela toma conta própria, ela começa a pensar por si própria e influencia nosso modo de pensar. Então, esses fatos históricos, sim, mas a história começa realmente a pensar sobre nós. Passa para outra slide, por favor. Passa para a próxima slide. Metáfora reinante, isso que chama, o Lakoff chama isso de metáfora reinante, reigning metaphor. A metáfora que engloba tudo e toma conta de nosso pensamento. Né? Veja bem, a linguística dita moderna, né, também tem suas metáforas. Não é à toa, por exemplo, a linguística moderna não é à toa que há quem diga que a linguística moderna tem uma metáfora reinante também, que é a metáfora do século XIX congelado.
Não é à toa, por exemplo, vários, Christopher Hutton, famoso, Hutton, por exemplo, diz que a linguística até hoje permanece metaforicamente no século XIX, não mudou para lá para cá. Ou seja, alguns dos valores típicos do século XIX ainda permanecem na linguística moderna. Então, quais seriam alguns exemplos esses traços de valores? Por exemplo, o século XIX também foi o período em que o imperialismo começou a cair. Né? No final do século XIX, o imperialismo estava começando a ruir. E a irmã gêmea do imperialismo, colonialismo também. Então, essas marcas de imperialismo, colonialismo, você vê nitidamente na linguística moderna. Eu vou entrar mais detalhadamente. A biologia, que nós falamos também, a metáfora biológica começou a tomar conta do nosso imaginário, e até hoje, depois de tantas revoluções linguísticas, o Chomsky e tudo mais, né, a gente ainda continua falando língua morta, língua moribunda, não língua viva, tá certo? Língua mãe, língua filha, e essa ideia não passou de. Ou seja, e continua também a ojeriza contra línguas mistas, porque não saiu do casamento legítimo, ou seja, não é filha legítima. Então, é duro para perceber isso, como essas questões estão intercaladas. O nosso pensar sobre a linguagem está atravessado pelos valores que a gente herdou no século XIX, passou, inclusive valores da Inglaterra, da Rainha Vitória, aquela cultura, aqueles valores. Então, é incrível que como essas questões ficam. E, finalmente, o século XIX também foi o século do racismo. Racismo, não vem com isso. O século XIX, quando a auge do imperialismo, oh, meu Deus do céu. Começando a falhar a internet de novo. Então, racismo também marcou sua presença. Até hoje, nós temos resquício do racismo na linguística. E, junto com o racismo, também entra elitismo, que está ligado intimamente com o racismo. Olha, eu há muito tempo ando desconfiado, quando releio alguns dos clássicos, eu sempre fico pensando, meu Deus do céu, como esses linguistas foram influenciados pelas ideias que eles não têm coragem de admitir, mas de alguma forma esse tipo de racismo ainda evidencia. Você sabe que Edward Sapir, um autor que eu gosto muito, foi durante anos, foi livro da minha cabeceira, livro de cabeceira para mim, mas quando eu volto hoje em dia para ler, eu vejo exemplos desse tipo, né? Aqui está uma citação que eu copiei. Olha só o que ele diz. O mais humilde homem do campo da África do Sul fala por meio de uma rico sistema simbólico que é, em essência, perfeitamente comparável ao falante culto da França. Ele está falando de dois extremos, parece aparentemente uma comparação inocente. Tá certo? Dois extremos ele está postulando. Falante culto da França, todo mundo sabe. Né? Falante culto. França, sinônimos, psique, supremacia, civilização, supra-tudo. E qual é a oposição que ele aponta? O homem de campo da África do Sul. África do Sul de apartheid. Normalmente, isso também não vem com essa história. Isso foi uma mera coincidência. Ele poderia ter escolhido qualquer outro país. Não. Eu não acredito nessas coincidências. Ninguém faz coincidência à toa. Toda escolha tem algum motivo. Toda escolha é político. Algumas políticas são ideologicamente motivadas. Ou seja, o cara não tem coragem de dizer que eu escolhi por esse motivo, mas o que fez com que ele escolhesse tal coisa foi o fato de algumas ideias
ideologicamente estabelecidas falassem mais alto. Ou seja, opondo o escravo contra o mestre. É terrível, gente, terrível. Esse tipo de oposição passa nas escritas de linguistas. E eu fico atento o tempo todo. Eu fico cada vez mais boquiaberta. Meu Deus do céu, o que é isso? Boca para fora, esses linguistas ficam falando todas as línguas são igual, complexidade, toda aquela blá, blá, blá. Mas na hora de eles se traem no seu próprio discurso, quando aponta dois extremos e fala, escolha um homem culto da França, claro, pessoas entendem. E aí, qual é a oposição? Qual é o lado oposto, diametralmente oposto, tem que ser com tais características. Então, esse racismo está ligado com esse elitismo que perpassa muitos textos da nossa reflexão sobre linguagem. Evidentemente, purismo também. Purismo também. Olha só, o que é purismo? Purismo se aparece em várias formas. Purismo, língua pura. Língua pura. Por que língua pura? Língua pura tem que ser ascendência clara, né? Linhagem. Língua impura é quando você absorve estrangeirismo, influências alheias, tá certo? Isso está sempre presente. Olha, passa para outro slide, por favor. Passa para outro slide. A linguística moderna é século XIX que está mandando no século XIX. Passa mais. Passa para o próximo. Isso foi o grito da guerra, século XIX na Alemanha. Ein Volk, né? Um povo, depois um reino, um estado, e vai falar eine Sprache, ou seja, Sim, agora sim. Isso, pode continuar, Raja. Está dando uma certa oscilação da sua internet, mas a gente está te ouvindo agora. Fica à vontade. Então, passa para outro slide, por favor. Esse aqui está. Imperialismo criou esses triângulos chamado purismo, racismo, colonialismo, e nós estamos tendo que conviver com isso. E ainda hoje nós estamos pagando por causa disso. E a gente fala que o colonialismo acabou com, fisicamente, sim. Aparentemente, não existem mais colônias. Mas, sim, a colonialidade permanece. Ou seja, a herança do colonialismo ainda você encontra mentalidade é tão tipicamente instituída no tempo do colonialismo. Então, isso que nós estamos levantando contra. Quando a gente levanta a questão de sulhamento de nosso pensar, e ao longo do conferência, várias pessoas ecoaram esses sentimentos. E tentar copiar tudo aquilo. Eu já me lembro de pessoas tentando fazer trabalhos do tipo William Le Bon fez tal trabalho em Martha's Vineyard, tá certo? Um trabalho pioneiro na sociolinguística, Martha's Vineyard. Daí o cara tentava fazer num bairro em Campinas, imitando toda aquela coisa, e no fim chegar à conclusão que Nova York é diferente de Campinas. Ou seja, só para dizer isso, o cara gastou todo o trabalho inutilmente, porque simplesmente para ele trabalhar era simplesmente imitar o que foi feito no norte. Para levar adiante a nossa empreitada de pensar seriamente sobre a nossa situação, a gente tem que sublinhar nosso pensamento, a gente tem que começar olhando para a nossa realidade
e repetir faça parte da nossa realidade. Só isso que vai nos salvar. Enquanto isso, a gente vai sempre estar buscando o que eles dizem sem levar lugar nenhum. Ou seja, veja bem, a gente tem que questionar também. Eu comecei no início da minha fala, dizendo que a gente tem que olhar para a nossa condição, a linguagem como permeada de cabo a rabo politicamente. Que maior prova a gente precisa do que essa percepção de que, olha, a linguística sempre nos colocou em termos de binarismos. A análise foi por excelência, né? A análise por excelência da linguística sempre ficou em nome de binarismo, binários. Sim e não, oposição perfeitos, binarismo. Agora, todo binarismo, como o velho Derrida dizia, não passa de uma hierarquia camuflada. Todo binarismo. Quando uma das binarismos sagrados da linguística moderna, nativo versus estrangeiros. Né? Não nativo e não nativo. Nativo versus estrangeiro. Essa exibição nada mais do que uma forma de colocar uma hierarquia camuflada. Por que hierarquia? Porque o que vem no topo é nativo e estrangeiro é desprezado. Tá certo? E por trás de todo binarismo, como bem alertou Derrida, esconde uma hierarquia. Essas hierarquias são sempre politicamente motivadas. Toda vez que você enxerga a existência de uma hierarquia escondida como passando por um binarismo, pode ser uma questão profundamente política. Então, eu vou tentar terminar aqui, viu, porque não dá para passar slides, não. O slide está completamente errado. Eu vou parar por aqui, porque a internet fica falhando o tempo todo, está atrasando, e o tempo não está cobrando aqui em São Paulo. Eu vou parar aqui, espero ter uma discussão qualquer que eu possa participar. Então, levo a palavra com você. Muito obrigado, Raja. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Agora melhorou. Agora melhorou sua voz. Então, olha só. Que bom, Raja. Antes não estava ouvindo. Na hora da discussão, a minha voz melhora. A internet fica boa. Muito bem. Estou vendo, sim. É verdade. Raja, nós queríamos agradecer muitíssimo as suas palavras, justamente a forma que você conduziu essa reflexão acerca da linguagem numa perspectiva decolonial foi muito interessante. Queria parabenizar você por isso. E eu queria agora, nesse momento de debate, suscitar algumas questões para a gente dialogar, pode ser? Eu fui acompanhando, tanto no nosso grupo aqui na internet, dos congressistas, tá? Eu fui acompanhando a discussão, o diálogo dos colegas congressistas, e eu estou acompanhando também no YouTube, todas as pessoas que estão conectadas também. E eu fui fazendo algumas anotações de algumas questões que os colegas mencionaram. Aí eu queria compartilhar com vocês as questões. Uma primeira questão suscitada pela acadêmica do doutorado, me orientanda, Delúbia St. Clair, é a seguinte, Raja. Você disse hoje, quanto mais se fala sobre linguagem, mais se aprende. Aí ela pergunta, afinal, o que é linguagem? O que é uma linguagem numa perspectiva do sul global, na sua opinião? Já que você afirmou que quanto mais se fala sobre linguagem, mais se aprende. O que é essa linguagem numa perspectiva decolonial, alicerçada no paradigma da epistemologia do sul global? Essa própria pergunta está, de certa forma, indo contra tudo que eu digo. Porque não existe nenhuma língua anterior à minha fala. A língua só começa a existir. Perguntar qual é a língua sobre a qual você está falando não faz o menor sentido.
qual é a concepção da língua que está começando a surgir a partir da sua fala. Aí sim. Ou seja, falar sobre é que cria objeto. Não é objeto. A gente tem que falar sobre alguma coisa para que alguma coisa, a tal de alguma coisa possa começar a existir. Perfeito. A gente sempre coloca, tem que ter alguma coisa já, para que a gente possa falar sobre ela. Não. A gente precisa começar a falar sobre algo sem saber o que é, na verdade. Tá certo? A gente começa a falar. Na medida em que a gente começa a falar, a coisa começa a existir. A mesma coisa sobre o título do último livro do Paulo Freire. A gente começa a caminhar, não é que existia um caminho para caminhar. A gente começa a caminhar, na medida em que a gente vai caminhando, começa a existir um caminho. No começo, exatamente, paralelamente, a gente pensa uma coisa. No momento que a gente começa a falar sobre a linguagem, seja o que for, começa a existir um certo conceito de linguagem. Então, tem que colocar exatamente o contrário. Exatamente. Eu não sei se a pessoa que fez essa pergunta se dá por respeito, porque a nossa mentalidade é que sempre tem que ter alguma coisa concreta. Sim. O físico, químico, biólogo pode se dar ao luxo. Eu estou estudando barata. O que é barata? Barata é esse troço que é aqui, ó. Eu coloquei. Não é nosso caso. Nossa classe de linguagem não é esse troço. Não existe um troço aqui. O troço começa a existir na medida em que começa a falar sobre ela. Verdade. Essa da barata foi uma boa. É aquela crítica que você faz, né, Raja? Tem pessoas que ficam preocupadas. No princípio havia um fonema e o fonema estava com Deus e o fonema era Deus. Lembra aquela crítica que você fez? As perspectivas de tentar delimitar a linguagem como se fosse fonemas, por exemplo, né, Raja? Eu acho que isso faz muito sentido. Muito bom, Raja. Ô, Raja, tem um outro professor, ele é do Centro Paula Souza, de São Paulo, aí pertinho de você, o Ademar Soares Castelo Branco. Ele faz uma pergunta muito interessante, Raja. Ele faz a seguinte pergunta: a linguagem é livre de fato? Como pode fazer rupturas dessa linguagem estatal idealizada sem parecer marginal ao Estado, sendo metaforicamente taxada de comunista, marxista ou esquerdista? Será que há neutralidade nessa linguagem? O que você pensa, Raja, sobre esse assunto? Neutralidade? Será que existe linguagem neutral? Isso que está perguntando. Existe neutralidade na linguagem? Não, eu acho que eu confundi aqui. Não é linguagem neutra, é linguagem livre de fato. Livre de fatos? Isso. Será que a linguagem ela é livre de fato? Ela é livre, realmente, a linguagem? Livre de fatos. Isso que está dizendo? Livre de... livre de fato. Será que a linguagem, em outras palavras, vamos falar do português brasileiro, português indiano agora. Vou falar do português indiano. A linguagem, ela é livre? Ou não? Livre de quê? Livre de quê? Que sentido? Então, essa é uma pergunta que eu queria fazer para o Ademar. Ademar, você poderia só explicitar, por favor, aí no chat, o que você quis dizer, para ficar mais fácil? Porque a sua pergunta foi assim: a linguagem é livre? Como o ser pode fazer rupturas dessa linguagem estatal idealizada sem parecer marginal ao Estado, sendo metaforicamente taxada de comunista, marxista ou esquerdista? Eu continuo não entendendo claramente onde quer chegar essa pergunta. Então, vou deixar o Ademar, se você poderia, Ademar, por gentileza, só explicitar um pouquinho mais essa questão. Eu queria ouvir a Ademar falando. Isso, se o Ademar pudesse. Ademar, por gentileza, se você pudesse explicitar aí no chat o que você gostaria de não está clara essa pergunta. Não, ótimo. Aí a gente já começa a dialogar com o Raja. Vou aproveitar, Raja, queria fazer uma pergunta a partir da sua fala, enquanto o Ademar projeta aí.
Raja, fala um pouquinho para nós, um pouquinho sobre o racismo linguístico. Nós temos uma gama de pesquisadores no Brasil, dentre eles meu colega Gabriel Nascimento, da UESC, Aparecida de Jesus, Cassandra Muniz, a própria Ana Lu e vários outros, Helenice Roque de Faria, têm discutido muito essa questão sobre o racismo linguístico, tá? Então, minha pergunta que eu queria fazer para você como que você vê essa linguística contemporânea? Você acredita que essa linguística contemporânea ela é totalmente racista? E como que você acha que nós poderíamos combater como linguistas aplicados pretos ou trazer uma proposição para uma linguística aplicada à crítica antirracista? Como que você vê isso? A questão, eu não digo que a linguística é racista, não, eu não digo isso. O que eu digo, eu insisto, é que a questão de raça aparece e levanta a sua cabeça em momentos que você menos espera. Ou seja, essa visão racializada do ser humano, que era típico do século XIX, aparece em vários momentos. Vários momentos. Por exemplo, aquela citação que fez Edward Sapir. Bom, eu não estou querendo acusar Sapir de racismo, mas não vem com essa história que o pensamento dele não foi afetado pela ideologia racista que imperava e continua imperando no mundo até hoje. Ou seja, a própria fala dele reflete um subterfúgio do racismo. Isso existe sim. A linguística não está isenta. Não adianta ver com a história que nós somos cientistas acima. Não. Linguística, enquanto uma ciência social, está mergulhada até pescoço na ideologia imperante. Então, a ideologia racista permanece na sociedade mais ampla. E a linguística não conseguiu se desvencilhar totalmente dessa ideologia. Eu não estou querendo dizer que os linguistas são movidos por uma ideologia racista, querendo conscientemente racismo. Mas a ideologia racista está presente. Sim, isso sim. A própria maneira de conceber ali o purismo, tudo isso é resquício dessas ideologias que imperavam no século XIX e XVIII mais. Ou seja, essa linhagem, tanta ojeriza contra línguas mistas, certo? Como se alguém pode ter uma linhagem pura, simples. E isso, século XIX, a linguística inglesa, a linguística alemã, está cheia de exemplos. Perfeito. Ótimo, faz muito sentido. Então, não é que o cara está abraçando o racismo como o cara não é um membro do Ku Klux Klan, por exemplo, não é aquela coisa mas ele sem saber. Aí que a ideologia, por isso que eu digo, racismo atua como ideologia. Entendeu? Ideologia no sentido de que ele afeta nosso modo de pensar sem que a gente saiba. Isso que é o problema. Sim. Ideologia é uma coisa que a gente não tem consciência para. Entendeu? Até tem um professor, o professor Fernando, fez um comentário, eu li aqui no YouTube, eu achei bem interessante. Ele falou que, na perspectiva dele, o capitalismo só existe com base no racismo, marcado numa sociedade patriarcal e machista, ou seja, sob o signo da violência estrutural. Faz sentido isso, não é, Raja? Olha, eu entendo muito bem isso. O que eu não sei mesmo é se existe uma relação causal entre capitalismo e outras coisas. Mas eles conviveram junto, se alimentaram um de outro, não há dúvida. Agora, sobre causalidade, um causa o outro, isso não sei. Se o mundo não fosse racista, teria acontecido o capitalismo, aí seria causalidade, não é causalidade. Mas a forma como ambos cresceram, não há dúvida, porque capitalismo, o florescimento do capitalismo está intimamente ligado ao colonialismo, que, por sua vez, intimamente está ligado
racismo. Perfeito. Dizer, Faz sentido, Raj. Faz quando muito o colonizador invadiu a terra alheia, sentido. a única justificativa que ele tinha, eu pertencia a uma raça superior. Então, eu tenho o direito de dominar aquele povo. Sim. Eu sou Faz sentido. escolhido por Deus. Então, isso Não, também. é evidente. Faz sentido. Agora, Faz a sentido. causalidade é outra coisa, eu não sei. Agora, eu não tenho dúvida que as duas coisas andaram de paralelo, mal dados. Um se alimentou do outro, com certeza. Com certeza. Ótimo. Ô, Raja, naquela questão que o Ademar falou, eu acho que ele tentou agora explicitar no YouTube, vamos ver se eu acompanho aqui, de uma forma um pouco mais clara. Vamos ver se a gente compreende a questão que ele está suscitando. O Ademar diz que desses modelos, de como nós podemos nos expressar, ele fala assim, algo do tipo, essa fala é validada socialmente e essa outra não pode ser dita. Nós somos moldados como devemos nos expressar na escola, etc. Logo, como fazer essa ruptura dos modelos idealizados sem parecer marginal ao Estado? Sabe o que é? Eu tenho uma visão um pouco diferente em relação a isso. Eu digo que se o outro lado está de antemão convicto de que eu sou um criador de problemas, tá certo? Eu sou um cara só cria problemas para outros. Eu sou marxista, comunista, não sei o que é, tudo que ele acredita. Ele vai ouvir tudo que eu disser na ótica dele. Ou seja, não importa mais o que eu estou dizendo. Eu não tenho controle sobre a interpretação que ele vai dar. Então, a interpretação dele não depende do que eu tenciono. Entendeu? Então, está entendendo isso? Eu não tenho controle sobre como o cara vai interpretar a minha fala. Tá. Perfeito. Excelente. Raja, mais uma questão para a gente debater aqui, pensar. Por exemplo, se a gente parar para observar justamente o movimento que aconteceu nos Estados Unidos com a morte de nosso irmão chamado Floyd, né? Num país racista como o Brasil, né? Um país totalmente onde se diz que é democrático, mas a democracia é uma democracia de uma elite que marca os Estados Unidos, assim como marca o próprio Brasil. E eu fico me questionando, se nós pararmos para observar o movimento do Black Lives Matter, que surgiu nos Estados Unidos, anteriormente também com a morte de outras pessoas, né? Mas com a morte do Floyd, a gente percebeu o movimento de uma forma intensa numa cultura americana e se estabeleceu em outros elos. Sendo que cerca de 14% a 16% da população estadunidense é negra. E ela conseguiu fazer barulho naquele país. E como que você vê, por exemplo, o nosso próprio país, onde nós somos negros, nós somos mais de 56%. E nós ainda não nos unimos a fim de mostrar... A grande diferença que eu vejo é que aqui nós invisibilizamos, né? A gente não... invisibilizar aquela coisa, né? Aquela grande questão que levantou não, aqui é tudo casa grande, senzala, tudo se mistura, tá certo? A mistura é muito grande, aposta na mistura e diz que aqui o que nós temos são várias tonalidades de pele, ou seja, diluir. Você sabe que eu fiz um tempão atrás, eu fiz uma pesquisa sobre a questão de negritude no Brasil. Eu escrevi um texto na enciclopédia que saiu nos Estados Unidos sobre eram vários textos sobre o Brasil, inclusive. Um texto, um verbete que eu escrevi, verbete de 3.000, 4.000 palavras, um pequeno ensaio. Sim. Sobre a história de luta de negros no Brasil. E eu fiz uma pesquisa sobre isso, descobri essa questão que eu não sabia disso. Em 1964, quando os militares tomaram o poder, havia uma imprensa negra muito robusta no Brasil. Eu não sabia disso. E Campinas, baseada na cidade de Campinas.
tinha um jornal, não me lembro o nome do jornal, que era muito vendido no Brasil. Eles pararam isso. E, o último número que saiu tinha uma manchete. Tá certo? Falava assim, era um editorial da revista, o último suspiro da revista. Eles disse, somos todos negros. Porque o que faziam é que eles diziam, não, os negros não tem negros aqui, são negros e misturados. Tá certo? Quando a oposição ganha força, diz que não. Dividir o grupo para dizer que vocês não são todos negros, tá certo? Por isso que eu fiquei admirado, eu li isso, e disse, puxa vida, isso é uma questão muito interessante, né? É uma questão de, não é o outro que vai dizer, você tem que assumir o que você é. Essa é uma questão, entendeu? Essa é a parte que eu queria usar, inclusive, na minha fala, mas os slides não andavam, os slides. Falando desse jeito é melhor, os slides não estão cooperando comigo. Então, a vice-presidente dos Estados Unidos, agora a candidata Kamala Harris, tá certo? Kamala Harris é um caso muito interessante. Pai é negro e mãe é indiana. Indiana é igual, mas ela, quando era uma questão de escolha, aí é questão política, né? Sim. Ela assumiu sua negritude. Exatamente. Ou seja, isso é uma questão política. Isso não é uma escolha de fato, né? Sim. Isso não é uma questão de fato. Ela fez uma escolha política. Exatamente. E o ano que vem, né, Raja, se der tudo certo, nós vamos ter o prazer de recebê-la, né? Nosso grupo de pesquisa já está iniciando um diálogo com a Embaixada Norte-Americana para nós tentarmos trazê-la pessoalmente, ou se ela não puder vir pessoalmente, ela vai... Você tem acompanhado alguns textos que ela andou escrevendo sobre nosso país? Sim. Eu não procuro, ela está muito... Ô, Raj, imagine, por exemplo, uma mesa, você, Kalama Harris, discutindo a questão... Kalama é chilena. Kalama é do exército chileno. Verdade. Kamala. Aí a gente chama a Kamala e aproveitamos chamar... Kamala Harris. Sim, aí podemos chamar a Sotero Maia, irmã do Barack Obama, para discutir um pouquinho das políticas de inclusão feitas nos Estados Unidos, né, para as comunidades de vulnerabilidade social, tal como o Obama Foundation, que tem apoiado, né. Então já a gente começa, né, Raja, a suscitar a audiência que em 2022 nós vamos fazer em Brasília a primeira parada negra com pensadores negros e com linguistas negros, com educadores negros, para que a gente possa discutir o que é ser negro num país onde se diz que não é racista. E a gente sabe que o racismo, ele tem as suas interseccionalidades, né, Raja? Ele está engendrado na nossa constituição como brasileiros, né? A gente tem um mito, a gente propaga o mito, né, da cordialidade, da educação, mas no fritar dos ovos, né, a gente percebe que o racismo racismo epistêmico, né, ele interfaceia a sociedade, né, de uma forma muito contundente. Então a gente já levanta essa possibilidade para falar para a audiência, né, Raja, que nós vamos estar organizando o GELCO de 2021. Pela primeira vez o GELCO, os conferencistas são majoritariamente negros, pela primeira vez. 80% dos conferencistas do GELCO desse ano são negros. O GILAC e o CELIM do próximo ano, nós vamos discutir muitos negros nas plenárias, e depois vamos fazer um evento para fechar com chave de ouro, justamente um evento com pensadores negros. Essa minha fala, né, Raja, acho que não é que eu quero propor uma categorização, uma separação da sociedade, não é essa, mas é para dar poder para aqueles que nunca tiveram poder nesse país. Visibilidade, mais. Visibilidade. Você invisibiliza. Exatamente. E você como negro, como indiano, que fez uma trajetória muito grande em várias esferas, né?
tal como cartunista, como jornalista, como escritor, como linguista aplicado crítico, como contundente, resumo, eu pragmático, pastei na vida. como agente. Eu, como bom indiano, né, devoto da vaca, eu pastei na vida, simplesmente. A gente está pastando, né, Raja? Aí agora a gente vai ressignificar esse pasto, né? Vamos fazer do pasto igual os indianos, né? Na cultura indiana, a vaca é algo idolatrado. Então vamos fazer dos nossos pastos um logo sagrado, né, Raja? Isso, isso. Muito bem. Ô, Raja, eu tenho vários comentários aqui, eu vou compartilhar com você depois, todos os comentários da audiência, todos os colegas, né, que estão manifestando, interagiram aqui via chat, tanto no grupo dos conferencistas, quanto no grupo dos congressistas, quanto no YouTube. Então, eu estou sendo bombril, tentando ver 3 plataformas ao mesmo tempo. Então, eu queria externar, viu, Raja, pela sua excelente ponderação. E eu queria agora terminar, antes de passar para a solenidade de encerramento, que eu queria convidar toda a audiência, você poderia aguardar mais ou menos uns 15 minutinhos para a gente finalizar as atividades aqui, que eu queria dar alguns anúncios e chamar a comissão organizadora do evento. Raja, a gente queria externar a nossa gratidão, tá? Gratidão é uma palavra que sintetiza o sentimento que nós temos por você. Eu acho que você ressignificou, conforme o Sábio está escrevendo aqui no chat, você ressignificou o pasto do saber, sabe? Então, eu acho que numa perspectiva indiana, eu acho que você é um dos pesquisadores que mais nos inspira, porque você consegue fazer da sua teorização uma prática, né? Eu queria terminar a minha fala em agradecimento, né? Vários membros de minha família estão aqui presentes hoje, conectados, tanto da minha família aqui de Brasília, quanto a minha família de Barretos, está todo mundo conectado. E você sabe, né, Raja, que toda a minha família tem um carinho muito grande por você, né? Por vários motivos. Uma das coisas que eu queria realçar para essa audiência, antes de terminar pela solenidade, é que você, Raja, conseguiu, né? Meu pai, você conheceu, você lembra muito bem dele, interagiu muito tempo com ele, e meu pai não teve a oportunidade de estudar em berços acadêmicos, né? Meu pai chegou a ser mestre de linha, na época quase chegou a ser engenheiro de uma ferrovia. Ele não chegou a ser engenheiro porque ele não teve a possibilidade de estudar num berço acadêmico, mas ele tinha um saber que era o saber da escola da vida. Hoje eu não tenho a oportunidade de interagir com meu pai, pois ele faleceu, né, em 2017, há 3 dias daquele evento que nós fizemos em homenagem a você. Eu me lembro. Você lembra, né? E o que meu pai disse para mim, uma semana antes dele falecer, foi que ele admirava você, porque você simplesmente o tratava ele como ser humano. E isso mexeu muito comigo. Meu Deus do céu, que é isso? Uma semana antes, Raja, uma semana antes do falecimento do meu pai. Ele fez menção a isso, aí eu falei pro meu pai que eu ia fazer um evento em sua homenagem. Ele falou assim, olha, eu não tenho condições de estar lá presente, mas fala pro Raja que justamente eu considero o Raja uma pessoa que me via como ser humano. Então, eu não vou falar muito, senão já vou começar a me emocionar, mas eu acho que você, Raja, é um presente que nós temos. Você consegue transcender as suas teorias para a prática. Então, quando a minha família verbaliza de que o Raja os considera como ser humano, para mim, eu acho que nós conseguimos implementar aquilo que a gente muito defende, que é uma linguística aplicada à crítica, uma linguística que respeita o outro e que vê o outro como sendo algo importante para a sua constituição identitária. Então, eu queria, em nome do nosso grupo, o Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem, externar nossa gratidão por termos Kannavida Rajagopalan ao nosso meio, assim como a Unicamp, ela fica emocionada de ter Paulo Freire como professor, que foi da Unicamp. Eu acho que nós, como linguistas aplicados e como estudiosos da sua obra, temos orgulho de ter Kannavida Rajagopalan. Um profissional, um jornalista, um cartunista, um educador, um pai, um ser totalmente multifacetado que consegue fazer da sua prática aquilo que diz. E na academia brasileira, nós sabemos que muita gente cria teorização,
mas pouca gente consegue aplicar as teorizações que eles próprios criam. Então, é gratidão, o Kanda para você, e certamente continue sendo essa pessoa que muito nos inspira, Raja. Sem palavras para descrever a nossa alegria de tê-lo conosco nessa noite, nessa tarde. Muito obrigado. Obrigado.